governo do estado divulgou os dados da segurança pública do primeiro bimestre desse ano. Os números mostram redução nos principais tipos de crime. Sobre esses números, nós vamos conversar com o coordenador do Observatório Estadual de Segurança, o Major Roberto Donato. Seja muito bem-vindo, Major. Obrigado, Luiz Gustavo. Ainda mais com boas notícias, que é o que a gente quer ouvir, né? Excelentes notícias. Vamos lá, vamos começar a interpretar esses dados. O que de início a gente pode falar em comparação desse bimestre com 2017? Bom, a gente precisa voltar um pouquinho antes, né? A gente precisa voltar em 2016. Nós estávamos com uma crescente de crimes desde o ano de 2013, 2014, 2015, e esses dados vinham, né, de forma progressiva aumentando, ano a ano, na base de 20%. Em 2016, assumiu o secretário Schirmer, né, e colocamos em prática um plano de ação, um planejamento estratégico, visando a redução desses crimes, né? O ano de 2017 seria o ano de nós darmos a virada nesses crimes. Começou muito difícil o ano de 2017, nós tivemos vários homicídios, disputa de facções, e uma das principais ações foi reforçar o policiamento, né? No início do ano, a partir de março, com os contingentes que vieram do interior, que vieram da praia direto para Porto Alegre. Depois recebemos a Força Nacional em abril, tudo parte de fases de um plano para a redução desses índices. E culminou com a Operação Pulso Firme, né, em julho, 28 de julho do ano passado, onde nós tivemos a remoção dos líderes de facção aqui do Estado, 27 líderes, para presídios federais. Né? A partir daí, nós tivemos o início da redução da criminalidade, né? Principalmente no que tange a homicídios e latrocínios. Isso a gente pode encaixar, os destaques desses números ficam na redução dos crimes de maior potencial ofensivo, seriam esses? A gente trabalha com duas classificações. Né? A primeira classificação são os crimes violentos contra a vida. Então, nós temos latrocínio, o homicídio, né, e aqueles que levam a óbito a vítima. E os crimes patrimoniais com violência, né, que é o roubo. Né? Várias das estatísticas e pesquisas de vitimização que nós temos, né, levam que as pessoas têm medo destes crimes, que ocorram esses crimes. As pessoas têm medo que alguém aponte arma para eles. Sem dúvida. Então, ninguém reclama, por exemplo, de um furto, acha corriqueiro até, infelizmente. Que é bem corriqueiro, que é o roubo de estepe de um automóvel. Isso. Poucas pessoas fazem o BO, o boletim de ocorrência. Não. Nós temos nessas mesmas pesquisas que dizem que as pessoas têm medo desses crimes, que apenas 20% dos crimes sem violência são registrados. Já os crimes com violência, nós já temos um registro de 60%, indo ao roubo de veículo, por exemplo, que tem seguro, tu precisa fazer o registro a 90%, 95%. E os homicídios são 100% registrados, né? Quando identificados por necessidade, né? De um laudo e etc. Então, o que acontece? Estes crimes são os de maior atenção para todos os órgãos de segurança pública. Claro, não se deseja, por exemplo, que a gente tenha, como tem, né, uma quantidade de 21 mil furtos, certo? Não é esse o desejo. Mas a sensação de segurança está muito diretamente relacionada aos crimes violentos contra a vida, a pessoa, né? Ou seja, para levar o seu patrimônio, ou até mesmo, né, uma desavença que leva ao resultado fatal. Nesse caso, Major, agora tentando interpretar, o senhor bem disseste que a gente removeu então aqui os líderes de facções para presídios centrais, para presídios federais, e também citou o aumento do efetivo, né, o policiamento ostensivo. O que a gente, na interpretação desses números, a gente pode imaginar de que alguns desses crimes, por exemplo, o que tem mais o efeito imediato foi o policiamento ostensivo, que a maioria da população sempre está clamando por policiais na rua, a gente queria ter um policial na frente da nossa casa ou na nossa esquina, por exemplo, ou trabalhos de inteligência, como, por exemplo, no caso do estepe, tá? Bem comum, o roubo de peças de carros. Atuar com a inteligência no receptador ou naquele que vai comercializar essas peças.
É muito difícil a gente trabalhar com aumento do efetivo. Não precisa efetivo, a gente vai trabalhar com inteligência e tecnologia. Não, isso não. Né? A necessidade do ser humano na atividade de polícia ela é muito importante. Mas resultados são muito mais expressivos quando se trabalha com inteligência, quando se trabalha com ações integradas, quando se trabalha com foco. Né? Um exemplo simples, a gente, né, enfrenta diversas vezes um reforço muito grande em uma localidade onde nós temos um índice de homicídio bastante significativo. As viaturas deslocam para fazer a rendição. Em 30 minutos, quando elas retornam para aquele bairro, atendem 4 ocorrências de homicídio. Isso é fato de semana passada. Então, a pessoa por si só, né, ela tem o seu resultado imediato. Ninguém morreu enquanto a brigada estava naquele bairro. Sim. Mas se retirou e as pessoas estavam esperando a brigada se retirar para praticar o homicídio. E aí nós vamos ter que ter ações de inteligência, nós vamos ter que ter tecnologia, né, funcionando, nós vamos ter que ter bloqueadores de celular nos presídios, né, porque se descobre durante a investigação ou até antes da investigação que a ordem para matar determinada pessoa partiu, né, de um outro lugar que não aquele do bairro. E aí sim a gente começa a agregar tecnologia, começa a agregar inteligência, começa a agregar, né, novas ferramentas no combate ao crime. As novas ferramentas podemos incluir também o impacto da estrutura, por exemplo, da Brigada Militar, recebendo viaturas, reforço. Sim, toda a tecnologia é bem-vinda. E recursos materiais, além dos humanos, ela é bem-vinda. E nós tivemos o ano passado a inclusão de 1.000 servidores, temos agora, né, a nova formatura em abril de mais, né, 700 policiais, temos concursos em andamento, né? Hoje mesmo nós temos a fase do curso de soldado ocorrendo lá com o exame de saúde, que é um concurso que, né, para mais 2 meses já estará concluído. Bom, numa das questões também, o secretário Schirmer, o senhor já está adiantando a chegada de novos policiais, por exemplo, afirmou que em 30 dias novas medidas serão anunciadas. Essas medidas estão sendo trabalhadas em conjunto com os trabalhadores da segurança, vocês do observatório estão sendo consultados, e dá para adiantar alguma delas? Como um bom jornalista, a gente tenta tirar alguma informação antes. O que ocorre? O observatório, nesta dinâmica, ele trabalha como fornecedor de informações, de estudos, de impactos para a decisão da gestão, né? Então, não é o observatório, infelizmente, que vai te dar o que vai ocorrer em 30 dias, né? Nós podemos dizer, né, o que é importante, onde está se trabalhando, pesquisas nacionais e internacionais de redução de homicídios. Então, a gente trabalha com pesquisa, né, aplicada. Se fosse eu o secretário hoje, eu ia dizer que a gente tem que continuar com o combate que nós estamos fazendo. Está dando resultado. Nós temos foco em 21 cidades, até 30 cidades com maior população. Estas cidades concentram 88% de todos os crimes do Rio Grande do Sul. Região metropolitana, Vale dos Sinos, Serra e Costa Doce, né? Pelotas e Rio Grande. Então, as 30 cidades mais populosas, né? Em geral, estão concentrando quase 90% dos nossos crimes. E há uma migração, a possibilidade de uma migração para outras regiões do estado? Vocês podem observar previamente esse movimento? Falou do Rio de Janeiro, com a intervenção, a movimentação fechando fronteiras. Aqui, outros municípios de outras regiões. A questão toda é a seguinte, claro, o crime sempre migra, né? Mas as oportunidades também estão nessas 30 cidades. Então, não adianta ele procurar algo rentável numa cidade onde não tem esse objeto para ele roubar, ou furtar, ou a oportunidade. Né? No caso do aparelhamento, tem uma outra situação para a gente fechar, é o Mercedes blindado, que foi recuperado de traficantes e agora está a serviço das forças de polícia. Isso também é uma estratégia que deveria ser mais implementada? Sim, isso é implementado na grande maior parte das ocorrências. Tem muita burocracia nesse caso? Tem a burocracia, tem uma dificuldade bastante grande, né? Diferente de outros países, nós não temos o perdimento do bem para a utilização na segurança pública.
A segurança pública fica como fiel depositário até o final do processo. Então, fica muito sensível para a segurança pública operar com qualquer objeto que fique sob sua guarda, onde tu é apenas fiel depositário. Sim. Tu vai ter que devolver o bem em condições com a depreciação, somente a depreciação natural. Então, se tu utiliza esse veículo e algo acontece com esse veículo e, por acaso, aquele traficante ganhe a causa e recupere o veículo, muito pior seria nós pagarmos um veículo que foi depreciado por um traficante. Então, impensável. Exatamente. Então, claro, nós temos vários projetos de lei, né, correndo na Câmara dos Deputados, no Senado, etc., para que esse perdimento ocorra antes da sentença. Mas o nosso sistema judiciário é muito complicado com relação a isso, para dar um ganho de causa numa causa que ainda está em andamento. Bom, o importante é que a gente já percebeu que estratégias foram adotadas, Sim. integrando todas as forças e cada vez mais equipando elas. Então, já deixo o convite aberto para o Major. Daqui a 2 meses, no próximo bimestre, a gente retomar e ver se esses números continuam nesse processo de queda e redução, trazendo segurança, que é o que a gente mais quer. Com certeza. Seja sempre bem-vindo, Major. Obrigado por trazer esses números positivos. Finalmente, é o que a gente está esperando. Com certeza. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.